Os gregos não eram apenas mestres da geometria, mas também mestres das ilusões de ótica. Por isso construíram o Partenon com algumas imprecisões. Quando a Grok AI foi incumbida de reconstruir digitalmente o panteão grego, os arqueólogos esperavam um modelo preciso das ruínas antigas. O que a Grok apresentou superou em muito qualquer expectativa. O repórter Jesse Waters foi o primeiro a divulgar a história, e em poucas horas as descobertas se espalharam pelas comunidades de pesquisa do mundo todo. Câmaras secretas rituais esquecidos e segredos de construção enterrados por mais de 2000 anos emergiram dos dados. Os engenheiros permaneceram em silêncio. Os historiadores questionaram seus livros didáticos. O que Grok descobriu sob o mármore dentro das colunas e por todo o solo sagrado não foi apenas surpreendente, mas alterou para sempre nossa compreensão da Atenas antiga. Terra Sagrada. A Acrópole de Atenas é um símbolo da civilização grega antiga há milhares de anos. Erguendo-se a 150 metros acima do nível do mar, esta rocha calcária abrigou algumas das estruturas mais importantes da história da humanidade. Mas muito antes de os famosos edifícios que reconhecemos hoje tomarem forma, esta colina servia como um espaço sagrado para rituais, oferendas e culto divino. No século V a.C., Atenas havia saído vitoriosa da invasão persa. A cidade precisava ser reconstruída. Sob a liderança de Péricles, um ambicioso programa de construção teve início em 447 a.B.C. A peça central desse programa era um templo imponente dedicado a Atena, a deusa padroeira da cidade. Esse templo, conhecido como Partenon, foi projetado pelos arquitetos Ictino e Calacrata. A estrutura principal foi concluída em apenas 9 anos, com os trabalhos decorativos continuando por mais alguns anos. O Partenon foi construído com enormes blocos de mármore pentélico, extraídos do Monte Pentélico, a cerca de 16 quilômetros de Atenas. A colunata externa apresentava 46 colunas dóricas, cada uma com 10,4 metros de altura. No interior, a cela abrigava uma imponente estátua de Atena, em ouro e marfim, criada pelo escultor Fídias. O templo media 69,5 metros de comprimento e 30,9 metros de largura, o que o torna um dos maiores templos dóricos já construídos. No entanto, o Partenon impressionava não apenas por suas dimensões, mas também pela beleza de seu mármore. A construção incorporava sofisticados refinamentos ópticos. As colunas apresentavam uma ligeira protuberância no meio, uma técnica chamada êntase, que corrigia a ilusão de ótica que faria com que colunas retas parecessem mais finas no centro. O piso curvava-se para cima, em direção ao centro para evitar a aparência de afundamento. As colunas de canto eram ligeiramente mais grossas e colocadas mais próximas umas das outras para contrabalançar o céu claro atrás delas. Esses ajustes exigiram uma precisão matemática excepcional e uma profunda compreensão da percepção humana. O templo foi adornado com programas escultóricos que narravam histórias do poder divino e da superioridade ateniense. O frontão leste mostrava o nascimento de Atena, enquanto o oeste retratava sua disputa com Poseidon pelo patrocínio da cidade. Um friso contínuo circundava a câmara interna, mostrando a procissão Panatenaica, um festival religioso realizado a cada 4 anos em homenagem a Atena. No exterior, 92 métopes retratavam batalhas entre deuses e gigantes gregos e amazonas lápitas e centauros e gregos e troianos. Durante séculos, estudiosos analisaram cada elemento visível do Partenon. Eles mediam ângulos, analisavam esculturas e debatiam escolhas arquitetônicas. No entanto, lacunas significativas permaneceram em nossa compreensão.
O próprio processo de construção deixou poucos registros escritos, já que os arquitetos romanos não documentaram as técnicas de construção gregas em detalhes. Danos posteriores causados por guerras, terremotos e poluição obscureceram as características originais. Os pesquisadores modernos se basearam no que sobreviveu, mas grandes partes dos sistemas internos da estrutura e sua história inicial permaneceram obscuras. Esses mistérios fizeram do Partenon um objeto ideal para a reconstrução digital avançada. A Grok AI foi incumbida de processar conjuntos de dados massivos, reconhecer padrões invisíveis à observação humana e prever elementos faltantes com base em princípios de engenharia conhecidos. Quando os pesquisadores alimentaram a Grok com digitalizações detalhadas do Partenon e das estruturas circundantes da Acrópole, esperavam que a IA preenchesse as lacunas óbvias e criasse uma visualização mais clara do templo, tal como ele era antigamente. O que aconteceu a seguir foi uma completa surpresa para todos. Oferendas ocultas. A Grok AI iniciou sua análise processando milhares de escaneamentos a laser, levantamentos fotográficos e relatórios arqueológicos. A IA mapeou cada superfície visível do Partenon com precisão milimétrica. Ao analisar a superestrutura do templo, a Grok detectou cavidades incomuns nos próprios blocos de mármore. Espaços que não deveriam existir em uma construção de pedra maciça. Essas cavidades apareceram em locais específicos dentro do entablamento, a estrutura horizontal que repousa sobre as colunas. Grok identificou lacunas irregulares atrás de vários tríglifos, as placas verticais ranhuradas que se alternam com as métopas na arquitetura dórica. A maioria dessas lacunas apresentava claros sinais de danos posteriores ou erosão natural. Mas uma cavidade localizada atrás do 10º tríglifo, a partir do norte, no lado oeste do templo, apresentava características diferentes. A abertura era uniforme demais para ser acidental. O espaço media aproximadamente 20 centímetros de profundidade e não apresentava sinais de danos causados pelo clima ou falhas estruturais. Grok cruzou esses dados com relatórios de escavação de trabalhos de restauração realizados em 2012. Naquele ano, operários que desmontavam o canto sudoeste do Partenon descobriram algo notável dentro dessa cavidade. Quando os arqueólogos removeram o bloco de tríglifos, encontraram solo intacto e lascas de mármore preenchendo o espaço estreito. Nesse depósito jazia uma tigela rasa de bronze conhecida como frasco com aproximadamente 22 centímetros de diâmetro. Dentro da tigela havia parte de um osso da perna de um animal com um tubo de bronze encaixado em seu interior. Provavelmente um instrumento musical conhecido como aulo. Marcas escuras de queimadura indicavam que o solo ao redor desses objetos havia sido atingido por um pequeno incêndio localizado. O frasco de bronze não era um recipiente comum. O exame revelou que se tratava de um tipo mesonfálico caracterizado por uma projeção elevada ou ônfalo em seu centro. Coroas decorativas de folhas marteladas adornavam tanto a superfície interna quanto a externa. Mais importante ainda, a borda apresentava uma tênue inscrição votiva em escrita arcaica dedicada à deusa Atena. Análises de datação situaram a tigela no século VI a.C., pelo menos 100 anos mais antiga que o próprio Partenon. Isso reescreve a história. A descoberta comprovou que as antigas oferendas votivas não eram simplesmente exibidas em tesouros ou usadas uma única vez e guardadas. Este frasco, em particular, havia sido cuidadosamente selecionado da coleção de objetos sagrados do santuário e levado ao local da construção para um propósito específico. Os trabalhadores que construíam o templo de Atena escolheram realizar um ritual usando um objeto já imbuído de conexão divina
por ter sido usado durante décadas ou mesmo séculos em cerimônias religiosas anteriores. A localização dessa oferenda foi deliberada e simbólica. A cavidade ficava no alto da estrutura do templo, acessível apenas subindo o andaime de madeira que circundava o edifício durante a construção. Os construtores já haviam quase terminado as paredes e colunas quando colocaram o frasco em seu esconderijo. Estavam prestes a adicionar o telhado à última grande fase da construção. A localização no canto sudoeste tinha um significado especial. Este canto era o único com vista direta para o mar Egeu, a fonte do poder naval de Atenas, e o local de sua recente vitória sobre as forças persas. O Grok.ai reconstruiu o que provavelmente aconteceu naquele dia de 438 a Pi.T. Os trabalhadores interromperam o trabalho quando o templo estava quase concluído. Alguém, talvez os próprios arquitetos Ictino e Calícrates, trouxe o antigo frasco do tesouro do santuário. Eles subiram no andaime até o canto sudoeste, carregando a tigela, o aulo e materiais para uma pequena fogueira. Nessa posição elevada, com o mar visível ao longe e o templo inacabado erguendo-se ao redor deles, realizaram uma libação, um ritual de derramamento de vinho, azeite ou água sagrada como oferenda a Atena. O aulo forneceu o acompanhamento musical, como era costume nessas cerimônias. A pequena fogueira ardendo no espaço confinado criava fumaça que subia em direção ao céu, uma mensagem para os poderes divinos. Isso não era uma ingânia. O ritual de fundação realizado antes do início da construção tinha como objetivo apaziguar os espíritos da terra. Isto era algo diferente. Uma oferenda de agradecimento pela proteção durante o processo de construção até então e um pedido de contínua graça divina enquanto concluíam as etapas finais. Após a libação, os trabalhadores selaram o frasco, o aulo e a terra queimada atrás do bloco de tríglifos. A tigela de bronze permaneceria escondida dentro das paredes do templo, uma oferenda permanente conhecida apenas por aqueles que a colocaram ali e pela própria deusa. Por 2.450 anos, o segredo permaneceu trancado na pedra. Mas esse não foi o único objeto escondido que Grok encontraria. Vasos esquecidos. Enquanto Grok continuava mapeando a estrutura interna do Partenon, identificou duas outras cavidades contendo objetos de bronze. Ambas as descobertas haviam sido feitas durante campanhas de restauração anteriores, mas seu significado não havia sido totalmente compreendido até que a análise de Grok as reunisse. Em 1986, restauradores que examinavam a extremidade leste do templo descobriram uma tigela rasa de bronze encaixada em uma fenda entre os blocos do arquitrave. Essas grandes vigas horizontais repousam diretamente sobre os capitéis das colunas. Ao contrário do frasco de 2012, esta tigela estava amassada e danificada. Em seu interior, os trabalhadores encontraram vestígios de tinta vermelha, conhecida como miltos, comumente usada por construtores antigos. A tigela era claramente um pote de tinta que havia caído acidentalmente entre os blocos durante a construção e ficado preso ali. Em 1994, outro vaso de bronze apareceu perto do canto sudeste da varanda oeste. Essa descoberta ocorreu quando os operários estavam reparando danos na estrutura da parede interna. O objeto era outra tigela rasa semelhante a um frasco, mas uma análise mais detalhada revelou que, na verdade, fazia parte de uma antiga calyx, um copo para beber com haste. A base e as alças haviam se quebrado em algum momento, restando apenas a parte da tigela. Esta calyx data de 500-480 a.C., sendo contemporânea da taça de 2012. A decoração mostrava clara influência persa, um estilo aquemênida da Grécia Oriental que se popularizou nas cidades costeiras gregas com ligações comerciais com a Pérsia.
tal como a taça Acailix, continha uma inscrição votiva. Esta descoberta identificou o dedicante como Nauarcos, alguém que ofereceu a taça a Atena décadas antes da construção do Partenon. Acailix também apresentava vestígios de tinta vermelha, miltos em seu interior. Manchas de tinta derramada marcavam a área onde foi encontrada, confirmando que esta oferenda sagrada havia sido reaproveitada como um recipiente de tinta para um operário antes de cair acidentalmente na cavidade da parede. Aí a Grok processou essas 3 descobertas em conjunto e reconheceu um padrão. Todos os 3 vasos de bronze eram antigas oferendas votivas a Atena, armazenadas na coleção permanente do santuário da Acrópole. Os construtores do Partenon tiveram acesso a esses objetos sagrados e os reutilizaram, 1 para cerimônias religiosas e 2 para fins práticos. Isso revelou algo importante sobre como os antigos atenienses viam sua relação com o divino. Os objetos sagrados não eram considerados tão santos, a ponto de não poderem ser tocados ou usados. Em vez disso, eram vistos como detentores de um poder espiritual acumulado que podia ser ativado por meio de rituais ou mesmo por meio de sua reutilização cotidiana a serviço do templo da deusa, Apun. Um pote de tinta que outrora continha uma oferenda a Atena agora lhe servia novamente, auxiliando os trabalhadores na aplicação de revestimentos protetores em sua nova morada. O ato de pintar o templo tornou-se uma forma de devoção contínua. A reconstrução de Grok revelou que o Partenon foi construído por indivíduos que não viam distinção entre tarefas sagradas e práticas. Cada tarefa, desde misturar tinta até posicionar blocos de mármore, ocorria dentro de uma estrutura religiosa. Os trabalhadores não eram meros operários da construção civil, mas participantes de um diálogo contínuo com sua divindade protetora. Enquanto o Grok analisava os mistérios internos do Partenon, também processava dados de sítios arqueológicos ao redor da Acrópole. Um conjunto de dados em particular chamou a atenção da IA digitalizações e fotografias de grafites antigos encontrados na região de Varri, localizada a cerca de 19 quilômetros a sudeste de Atenas. As colinas de Var, também conhecidas como colinas de Braco, contêm mais de 2.000 peças de grafite antigo esculpidas em afloramentos de mármore. A maioria desses desenhos foi feita por pastores e criadores de cabras que passavam longos dias sozinhos com seus animais. As imagens incluem navios guerreiros, animais, edifícios e diversas cenas da vida cotidiana. Mas entre essas milhares de incríveis gravuras, uma se destaca. O desenho retrata um templo com características arquitetônicas distintas, incluindo uma plataforma escalonada, colunas laterais e um telhado pontiagudo. Ao lado da imagem, aparece uma inscrição em letras gregas antigas Hekatompedon Mykonos. Isso se traduz aproximadamente como o edifício de 30 metros de Mykon, sugerindo que a escultura foi feita por alguém chamado Maikon, e retrata um edifício com cerca de 30 metros de comprimento. Grok datou a inscrição com base no estilo da letra utilizada. O alfabeto tinha origem numa forma usada em Atenas durante o século VI a.C. Pelo menos 50 anos antes do início da construção do Partenon, em 447 a.C. Mas essa datação criou um problema imediato. Se Mykon esculpiu seu desenho antes da existência do Partenon, que edifício ele estava representando, o termo Hekatompedon aparece em registros financeiros da Atenas antiga do período anterior à invasão persa de 480 a.C. Esses documentos mencionam um Hekatompedon na Acrópole, usado para armazenar tesouros sagrados.
Os estudiosos debatem há muito tempo a natureza dessa estrutura. Alguns acreditavam que se referia a um templo de verdade. Outros argumentavam que era simplesmente um pátio aberto ou uma parte de outro edifício. Os grafites de Mycone forneciam evidências visuais. Ele esculpiu uma estrutura de templo completa com elementos arquitetônicos específicos, não um pátio ou anexo de armazenamento. As proporções correspondiam às dos templos do período arcaico. A localização do sítio de escultura ofereceu outra pista. Do alto das colinas, a Acrópole é claramente visível no horizonte. É provável que Mycone tenha desenhado o que conseguia ver à distância. A inteligência artificial Grok cruzou as informações do desenho do templo de Mycone com evidências arqueológicas da própria Acrópole. O Museu da Acrópole abriga fragmentos de esculturas de mármore e elementos arquitetônicos que claramente são anteriores ao Parthenon, peças que apresentam sinais de danos causados por incêndio e destruição deliberada. Isso faz sentido quando especialistas encontraram registros históricos que confirmam que em 480 a.C., as forças persas, sob o comando do rei, Xerxes, capturaram Atenas e queimaram tudo na Acrópole. Os gregos evacuaram a cidade antes da chegada dos persas, levando consigo seus tesouros mais portáteis. Mas grandes estruturas e esculturas pesadas permaneceram. Quando os persas incendiaram os edifícios, o mármore rachou devido ao calor intenso e os elementos de madeira foram completamente consumidos pelo fogo. Depois que os gregos reconquistaram sua cidade e derrotaram a frota persa em Salamina, retornaram e encontraram a Acrópole em ruínas. Durante décadas, os atenienses deixaram grande parte da destruição intacta como lembrança da agressão persa. Enterraram as esculturas danificadas e os fragmentos arquitetônicos em fossas na própria Acrópole, tratando-os com respeito como objetos que haviam sido sagrados mesmo em seu estado de ruína. Esses fragmentos enterrados são o que agora se encontram no Museu da Acrópole. Grok analisou o estilo arquitetônico desses fragmentos pré-Parthenon. Muitos apresentavam características comuns em templos construídos entre 570 e 480 a.C. A IA comparou esses elementos com o templo no desenho de Mecon, e as proporções coincidiram. Os especialistas ficaram sem palavras. A disposição das colunas coincidia. Até mesmo a base da plataforma escalonada correspondia aos vestígios de fundações que os arqueólogos haviam descoberto anteriormente sob e ao redor da localização atual do Parthenon. Isso reescreve a história. O simples grafite de Mecon, descartado durante anos como um esboço de um ídolo de pastor, era, na verdade, um depoimento. Ele havia esculpido uma imagem do templo original de Hekatompetan, enquanto este ainda estava de pé, provavelmente em algum momento do início do século VI a.C. Isso confirmou que um grande templo dedicado a Atena existia no topo da Acrópole, pelo menos 50 anos antes do Parthenon, um templo tão grande e impressionante que um pastor que esculpia imagens a 19 quilômetros de distância decidiu imortalizá-lo em pedra. Quando Péricles lançou seu programa de reconstrução em 447 a.C., os arquitetos não começaram com um terreno vazio. Começaram com escombros, esculturas enterradas e os alicerces do destruído Hekatompetano. A decisão de construir o Parthenon no mesmo local foi deliberada uma declaração de que Atenas ressurgiria ainda mais magnífica do que antes. Vozes em pedra. Os trabalhadores que construíram o Parthenon deixaram mais do que vasos de bronze e pedras fundamentais. Deixaram vestígios de si mesmos incrustados por toda a estrutura. A Grok AI detectou esses vestígios analisando milhares de blocos de mármore individuais, buscando marcas de ferramentas, padrões de alinhamento
e anomalias na superfície invisíveis a olho nu. Os antigos pedreiros não possuíam ferramentas elétricas. Eles moldavam os enormes blocos de mármore usando cinzéis de bronze e ferro-martelos e ferramentas especializadas para trabalhos de precisão. Cada pedreiro desenvolveu técnicas distintas, o ângulo dos golpes do cinzel, o espaçamento entre as marcas, o método de alisamento das superfícies. Esses estilos individuais funcionavam como assinaturas. Grock identificou pelo menos 47 padrões distintos de marcas de ferramentas nos blocos remanescentes do Parthenon. Isso sugere que aproximadamente 50 pedreiros diferentes trabalharam na modelagem do mármore, provavelmente com vários operários auxiliando cada artesão especializado. Alguns padrões apareciam apenas nos blocos externos, enquanto outros eram exclusivos dos elementos internos. Isso indica especialização. Alguns pedreiros se concentravam em superfícies visíveis, que exigiam um acabamento perfeito, enquanto outros trabalhavam com peças estruturais, onde a aparência importava menos. A IA também detectou padrões no posicionamento dos blocos. Os templos da Grécia Antiga não usavam argamassa. As pedras foram cortadas com tanta precisão que se encaixavam apenas pela força da gravidade e do atrito. Grampos de metal em formato de borboleta ou letra H foram inseridos em canais esculpidos no topo de cada bloco para unir as pedras adjacentes. Esses grampos foram fixados com chumbo derretido derramado nos canais. Grock mapeou a posição de cada grampo na estrutura remanescente do Parthenon. O espaçamento e o posicionamento variavam ligeiramente dependendo do tamanho e da posição dos blocos. Mas certas seções apresentavam um espaçamento entre os grampos excepcionalmente apertado, indicando que os construtores estavam particularmente preocupados com a estabilidade nessas áreas. A maior parte dessas zonas reforçadas aparecia no canto sudoeste, o mesmo canto onde o arquivo ritual havia sido escondido. Isso sugeria que as preocupações práticas de engenharia correspondiam à importância simbólica do canto como um local de poder e proteção. Os construtores podem ter reconhecido que esse canto voltado para o mar e suportando o peso de complexos programas escultóricos em ambos os lados adjacentes exigia suporte estrutural extra. Sua oferenda ritual pedia auxílio divino exatamente no local onde a engenharia humana enfrentava seu maior desafio. Além de marcas de ferramentas e grampos Grock, detectou algo mais evidências de erros e reparos. Um dos tambores das colunas no lado norte apresentava marcas de cinzel, indicando que um pedreiro havia acidentalmente cortado fundo demais e em seguida preenchido cuidadosamente o sulco com pasta de mármore e remodelado a superfície. Vários blocos nas paredes internas haviam sido virados ou girados, indicando que foram inicialmente colocados incorretamente e posteriormente ajustados. Uma seção do piso apresentava sinais de ter sido parcialmente desmontada e reconstruída provavelmente para corrigir um erro de medição. Essas imperfeições revelaram que até mesmo os arquitetos e pedreiros mais renomados da Grécia Antiga eram humanos. Eles cometiam erros. Eles encontravam soluções. Eles ajustaram seus planos quando a realidade não correspondeu aos seus desenhos. O Parthenon não nasceu perfeito fruto de um projeto divino. Foi construído através de tentativas, erros e habilidades acumuladas transmitidas por gerações de construtores. A análise de Grock forneceu uma descrição detalhada do próprio local da construção. Centenas de trabalhadores ocuparam a Acrópole durante anos. Andaimes cercavam o templo em construção. O som de martelos batendo em cinzéis ecoava pela rocha sagrada. Poeira de mármore cobria tudo. Guindastes de madeira içavam blocos de várias toneladas para seus lugares. Carroças transportavam materiais pela íngreme estrada de acesso. Supervisores gritavam instruções. Músicos tocavam durante momentos rituais. Animais foram sacrificados em etapas importantes do processo. E apesar de tudo,
os trabalhadores sabiam que estavam construindo algo que os sobreviveria por milhares de anos. Segredos ocultos. A última grande descoberta de Grok ocorreu quando analisou dados de radar de penetração no solo, debaixo do piso do Partenon. A IA detectou anomalias no solo e na rocha que sugeriam a existência de estruturas adicionais antes da construção do templo atual. Sob a metade oeste do Partenon, Grok identificou os restos de antigas fundações. Essas paredes não se alinhavam com o edifício atual. Elas estavam em um ângulo ligeiramente diferente e eram feitas de calcário em vez de mármore. Análises de datação de técnicas de construção semelhantes em outros sítios arqueológicos sugeriram que essas fundações pertenciam ao templo hecatompetano, original que Mekon havia desenhado no século VI a Pintat. Mas Grok descobriu algo mais sob a metade leste do templo. Várias pequenas câmaras, cada uma com cerca de 2 metros quadrados, existiam abaixo do nível do piso. Essas câmaras pareciam ter sido intencionalmente preservadas e incorporadas ao projeto da fundação do Partenon em vez de demolidas. Os arqueólogos sabiam que a Acrópole era usada como local sagrado séculos antes da construção do Partenon. Oferendas, dedicações e depósitos rituais se acumularam por todo o topo. Quando os persas destruíram as construções anteriores em 480 a.C., os atenienses enterraram as esculturas e os elementos arquitetônicos danificados em fossas escavadas na superfície da Acrópole. Essas valas comuns, chamadas de depósitos persas, foram escavadas e seu conteúdo estudado. Mas a análise de Grok sugeriu que algumas câmaras sob o Partenon eram mais antigas que a invasão persa. Elas datavam do século VII ou mesmo VIII a.C., quando a Acrópole ainda estava se desenvolvendo como um importante centro religioso. Essas câmaras primitivas podem ter servido como tesouros-depósitos para oferendas votivas ou até mesmo pequenos santuários. Quando Ictino e Calícrates projetaram o Partenon, optaram por construir sobre essas câmaras em vez de removê-las. Os antigos espaços sagrados tornaram-se literal e simbolicamente parte da fundação do novo templo. Isso criou camadas de santidade. Oferendas antigas enterradas sob a arquitetura clássica, sustentando e abençoando a nova estrutura por baixo. Grok detectou uma câmara em particular que continha o que parecia ser um grande número de objetos de metal. O sinal do radar indicava que objetos de bronze ou ferro estavam empilhados juntos formando uma massa concentrada. Essa câmara ficava quase diretamente abaixo do local onde a estátua de ouro e marfim de Atena, esculpida por Fídias, ficava dentro do templo. O posicionamento era perfeito demais para ser mera coincidência. Os tesouros enterrados na fundação estavam alinhados com o maior tesouro exibido acima, a própria Atena. A riqueza subterrânea sustentava e refletia a riqueza visível acima do solo. Com essa descoberta, os segredos do panteão foram revelados. Terra e céu oculto e revelado antigo e contemporâneo. O Partenon conectava todas essas dimensões. Poder e propósito. Após meses de processamento e análise, a Grok AI produziu seu relatório final. O Partenon reconstruído existia em formato digital completo com todos os seus sistemas ocultos, alinhamentos solares, câmaras subterrâneas e histórico de construção. No entanto, Grok acrescentou mais um elemento, uma teoria sobre o porquê do templo ter sido projetado daquela maneira. Grok propôs que o Partenon servia a 3 propósitos simultaneamente. Primeiro, era um templo dedicado a Atena, uma morada para a deusa, onde rituais podiam ser realizados e oferendas apresentadas. Em segundo lugar, era um tesouro, onde Atenas armazenava suas riquezas e os fundos combinados da Liga de Delos, a aliança de cidades-estado gregas liderada por Atenas. Em terceiro lugar, e mais importante,
era uma declaração de poder codificada na arquitetura. O Partenon declarava que Atenas controlava não apenas o território, mas também o conhecimento. Cada elemento do Partenon reforçava essa mensagem. O mármore provinha de pedreiras controladas por Atenas. Os escultores eram atenienses ou trabalhavam sob a direção de Atenas. O dinheiro provinha dos tributos pagos por outras cidades gregas a Atenas, em troca de proteção. Os administradores atenienses organizaram a mão de obra. E o edifício concluído erguia-se na acrópole visível de qualquer ponto da Ática e dos navios que se aproximavam do porto de Pireu, lembrando a todos que o viam que Atenas era a potência dominante no mundo grego. Mas Grock observou algo mais que os historiadores haviam negligenciado. O Partenon foi construído rapidamente apenas 9 anos para a estrutura principal. Essa rapidez era incomum para projetos de construção da antiguidade que normalmente levavam décadas. A pressa demonstrava urgência. Atenas precisava que o Partenon fosse concluído enquanto Péricles ainda estivesse no poder, enquanto o dinheiro do tesouro da Liga de Delos ainda estivesse entrando e enquanto o domínio da cidade permanecesse incontestável. Na verdade, esse domínio não duraria. A Guerra do Peloponeso começou em 431 a.C., apenas 7 anos após a conclusão do Partenon. Atenas e Esparta lutaram por quase 3 décadas, devastando o mundo grego. Atenas acabou perdendo, rendeu seu império e entrou em um período de declínio. Se a construção tivesse sido atrasada por alguns anos, o Partenon talvez nunca tivesse sido concluído. Que descobertas você acha que ainda estão escondidas dentro do Partenon? E que outras estruturas antigas a IA deveria reconstruir em seguida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.